Olá, meus amados irmãos. Deus abençoe a sua vida. Continue compartilhando. Se você gostar das mensagens deste canal, que é o canal Ministério Ampliando Fronteiras, Presbítero Ailton Santana, e eu que falo com você, tenho o propósito de anunciar a palavra de Deus. Se você gostar das mensagens, tem aí vários vídeos. Você envia para os seus amigos, seu colega. Se inscreva também no canal e assim você será avisado quando tiver novas mensagens. Aproximadamente de 2 a 3 mensagens novas por semana. Deus abençoe sua vida. Continue orando por nós, pois algumas pessoas se opõem, algumas pessoas tentam bloquear o Facebook, mas é assim mesmo. Isso é coisa normal. Seria estranho se ninguém criticasse ou tentasse atrapalhar. Pudesse ser o próprio Cristo, ou um apóstolo, ou o próprio Deus, essas coisas aconteceriam. Então, mas a minha proposta aqui é falar a palavra de Deus, não é anunciar nome de igreja, de ministério, segmento religioso, mas como servo de Deus, falar a sua palavra. Desta vez eu quero falar para você sobre técnicas para receber bênçãos do Senhor. Lucas capítulo 6 e o versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amados irmãos, nós estamos vivendo em uma era muito difícil, porque agora se tornou moda ser cristão. Qualquer pessoa coloca uma Bíblia sobre o seu peito e sai por aí dizendo que é mensageiro, que é pregador, que é profeta, que é apóstolo, que é bispo, que é presbítero, que é diácono, que é cooperador, que é missionário, enfim, reverendo. Daqui a pouco vai ser quase anjo, quase divino. Mas é assim que está o meio cristão no nosso mundo, aqui no Brasil e até em outros países. As coisas estão indo desregradamente na parte religiosa, espiritual, no meio do evangelho e o cristianismo. E uma das coisas que são um absurdo é a forma em que se pregam a palavra de Deus. É claro, nós não estamos aqui para proibir, mas para alertar as pessoas. A forma de transmitir a palavra de Deus não é a nossa, mas assim a de Deus. E nós encontramos isso, nós vamos encontrar a forma correta, as intenções, as motivações corretas, nós encontraremos na palavra do Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas ensinam técnicas para se conseguir bênção, para conseguir vitória de Deus, para alcançar algum bem. Chega uma situação, a um nível, a uma altura, que as pessoas se acham merecedoras de receber alguma coisa de Deus por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência, porque oram bastante, se consagram, se aplicam à obra do Senhor. É verdade que essas coisas precisam ser feitas, nós precisamos obedecer, precisamos ser vigilantes, precisamos sermos dedicados à obra do Senhor. Mas certo é que essas coisas não nos tornará merecedor das bênçãos de Deus. A Bíblia nos diz que é para nós amar os nossos inimigos, abençoar aquele que nos amaldiçoa, para nós sermos misericordiosos com todas as pessoas. Aí conclui dizendo, porque Deus, né, sendo nosso exemplo, ele é benigno até com os ingratos e maus. Então quer dizer, se o homem é para ser benigno, se o homem é para abençoar até mesmo seu inimigo que não fez nada para merecer, significa então
que o próprio Deus, o nosso Deus, muitas vezes nos abençoa sem merecer. Jesus disse para os seus discípulos não ficarem preocupados com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir, com as coisas dessa vida, porque quem anda buscando essas coisas são gentios, aqueles que não conhecem, aqueles que estão fora do plano de Deus, não que Deus não queira inseri-lo, mas porque eles mesmos rejeitam. Então, as pessoas que não têm a Deus na sua vida é que vivem preocupado com isso. Mas antes devemos buscar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas na vida daquele que busca o reino de Deus. Para nós não viver preocupado com essas coisas. Ainda diz assim, porque de certo o vosso Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês dizer para Ele, mesmo antes de você orar. Jesus não está proibindo, mas está dizendo para não ter tanta preocupação. Não está preocupado com as coisas corriqueiras desta vida, perdendo a tranquilidade, o sossego, perdendo a calma da sua vida, da sua alma, do seu coração. Então, muitas pessoas vivem a vida ao contrário, tão preocupados, tentam, lutam, correm atrás e não conseguem. Então temos que criar algum meio de conseguir. É como que Deus estivesse endurecido, inclinado para um lado, e nós tentamos então sensibilizá-lo. Deus está olhando para um lado e nós queremos arrastá-lo para cá, ao nosso favor, a chamar a sua atenção, agradá-lo como uma criança que não quer se alimentar e a gente oferece a ela um docinho. Então nós temos que fazer alguma coisa, criarmos técnicas, meios de atrair ao Senhor para que Ele abençoe a nossa vida. Então nós precisamos entender uma coisa, que muitas vezes nós recebemos algo de Deus, apesar que todos precisamos obedecer, porque a palavra de Deus nos orienta a sermos obedientes. Nem sempre Deus, quando nos abençoa, significa que foi pela consequência da nossa obediência. Precisamos orar, consagrar, mas Deus abençoa às vezes, mesmo algumas pessoas não fazendo isso. Não estou motivando você a parar de buscar, não, porque a Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Mas nós devemos prestar bem atenção, que a obediência, a oração, a consagração, nem sempre é uma condição para se alcançar bens terrenos, vitórias terrenas do Senhor. Além de tudo que podemos conseguir alcançar de Deus aqui nessa vida, nós devemos entender que somos filhos, somos servos, somos amigos de Deus e precisamos nos relacionar com Ele. Então a oração não é uma técnica. A lágrima não é técnica. É um meio em que nós usamos para nos comunicar com Deus. E não técnica, olha, se você fizer isso, é infalível. Chorou, Deus abençoou. Dobrou o joelho, orou, Deus se move do lugar e abençoa. Você leu a Bíblia, obedeceu, é automático. Você vai ver na Bíblia que algumas pessoas, mesmo na sua obediência e na sua justiça diante de Deus, sofreram perdas de coisas, sofreram enfermidades graves, sofreram perseguições, mas elas oraram, foram obedientes. Mas Deus não é um Deus padronizado que quando quer fazer alguma coisa, Ele diz assim, é só fazer isso, e aí todo mundo faz e funciona. Não, devemos ter um coração quebrantado, um coração sensível. Deus ouvirá a nossa oração. Agora, atender a nossa oração, nem sempre a obediência é um fator. Às vezes, Deus abençoe a sua vida simplesmente porque Ele decidiu te abençoar. Porque muitas pessoas, a Bíblia diz para nós se aproximar de Deus, crendo que Ele é galardoador daquele que o busca. E quando a pessoa, por causa dos seus problemas, ela não consegue ter uma confiança,
a ponto de alcançar as bênçãos de Deus? E quando a sua fé está fraca? E quando a incredulidade invade o seu coração? Quer dizer então que Deus para de abençoar as pessoas? Lembre-se bem, na Bíblia está registrado cerca de 35 a 36 milagres que Jesus operou. Registrado. Ele operou muito mais, mas registrado está cerca de 35 a 36 milagres. Mas aí diz a Bíblia que aonde Jesus operou a maioria dos seus milagres, poucas pessoas acreditaram nele. Então ele operou antes que alguém mesmo acreditasse. O cego de Jericó, ele confiou, ele clamou. Mas teve pessoas que nem sabiam quem era Jesus. No tanque de Betesda, Jesus disse: quer ficação? Jesus disse, e ele falou para Jesus: como ficação? Quando eu vou entrar na água, outro entra antes de mim. Então ele não teve fé a respeito de Cristo. Ele estava esperando ali o movimento das águas, mas em relação à pessoa de Cristo, ele nem sabia quem era que estava falando com ele. E Jesus curou a si mesmo. Isso eu quero dizer para você. Tenha fé, ore, obedeça a palavra de Deus. Mas a graça de Deus, ela vai além dos méritos e dos esforços humanos. Vai além da nossa dedicação. Nós lemos aqui na palavra de Deus dizendo que Deus é benigno, estado de ser bom, de querer o bem de alguém, mesmo com os ingratos e maus. Não seja ingrato, a Bíblia diz: seja agradecido. Mas Deus é tão bom, tão benigno, que muitas vezes Ele abençoa até quem é ingrato, até quem é mau. Aliás, como saber, como entender que Deus é bom? Se Ele abençoasse só os obedientes, se Deus curasse só o que tem grande, uma extrema fé, só aqueles que já leram a Bíblia inteira e que não perdem um culto, se Deus abençoasse só essas pessoas, como entender que Deus é bom? Se Deus abençoasse só aquele que faz alguma coisa para Ele, aí seria mérito, seria uma troca. Se Deus diz para a gente abençoar, nós como humanos, fazer o bem até para aqueles que desejam mal à nossa vida, que exemplo Ele estaria nos dando se Ele fizesse o contrário? Só abençoar aquele que faz alguma coisa para agradá-lo. Diz a Bíblia, Paulo disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Repito, não quero desmotivar você a se consagrar a buscar, mas eu quero dizer para você, a graça de Deus é tão maravilhosa, a misericórdia de Deus é tão tremenda, que muitas vezes nós somos abençoados e somos até surpreendidos, porque compreendemos que nada fizemos para alcançar aquilo. Deus é bondoso. Ore, se consagre, mas nem sempre para receber alguma coisa, mas um meio de se relacionar, de ter amizade com Deus, entender os seus propósitos para a sua vida. Nós precisamos entender que fazer as coisas para Deus, obedecer a Deus, orar a Deus, tem que ir além de querer receber alguma coisa dele. Deus merece muito mais que isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 20 a seguir diz: se seu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você fará que a sua cara queimará de vergonha pelo bem que você está fazendo a ele. Não torne mal com mal, o versículo 21, mas vença o mal fazendo o bem. Então isso quer dizer que o próprio Deus tem também momento que ele nos abençoa. E não existe técnica. Eu quero dizer para você o seguinte: não existe técnica para alcançar as bênçãos de Deus. Às vezes, Deus nos dá uma condição para nos abençoar e que nem sempre essa condição serve para todo mundo. Não é técnica humana para se conseguir mover a mão de Deus, como que Deus estivesse endurecido para um lado e a gente vai lá e faz Deus virar a mão para o outro lado. Isso são ideologias humanas. A misericórdia do Senhor é maior do que a atitude nossa. A graça de Deus alcança o ser humano de forma infinita. Então precisamos entender que precisamos obedecer a Deus para agradá-lo, porque é isso que ele pede. Mas obedecer não é técnica. Algumas pessoas falam assim: olha, quer prosperar na vida?
É só ser dizimista ofertante, dar muito dinheiro na igreja que você vai ser próspero. Isso não é verdade. Muita gente não é dizimista e tem tudo que quer e que pede, inclusive na igreja. Algumas pessoas não têm muito e são dizimistas fiéis. Deus sabe como trabalhar na vida de cada pessoa. Aí algumas pessoas não entendem, não, porque se você não for dizimista ou tem um devorador, um espírito, eu não sei onde encontrar esse demônio na Bíblia. Nenhum lugar diz que tem um demônio por nome de devorador ou alguma coisa que represente. Tudo isso falta de conhecimento da Bíblia, de entender o texto, que tipo de elemento, situação, para quem, que espírito, se é que é um espírito. Então nós precisamos entender, amados, que a graça de Deus nos alcançará pela sua infinita misericórdia, pela sua grandeza. O amor de Deus é sublime. Não assuste as pessoas. Não leve as pessoas a fazer 7 dias não sei de quê, 21 dias não sei de quê. E se no final você não receber porque não teve fé, não teve incredulidade, como que fosse uma técnica. Não, você pode até fazer suas campanhas, cada um tem sua maneira de pensar. Mas se Deus não tiver nos seus planos de abrir as portas para você, 7 dias de campanha não vai abrir. Deus, quando quiser abrir, vai abrir para você por causa do seu grande amor. E independente se você tem fé ou não. Porque muitas vezes ele abre as portas para que você tenha fé. E às vezes ele abre porque você tem fé. E às vezes ele abre simplesmente porque ele decidiu fazer. Operando Deus, quem impedirá? Não existe técnica que funcione, que convença Deus. Deus não queria e a técnica funcionou, não. Ele faz, ele abençoa por sua bondade, por sua grandeza. Lembre-se bem, se você, como ser humano pecador, precisa fazer o bem para aquele que não tem nenhum mérito, que nunca ajudou você, que dirá Deus? A misericórdia de Deus é maior. Obedeça, guarde a palavra, vigie, se consagre, congregue, adore ao Senhor. Mas lembre-se, nada disso te fará merecedor de alguma coisa.